Boa noite, irmãos. Ainda estamos sem a realização dos nossos cultos públicos e, portanto, vamos fazer o nosso estudo da maneira como temos feito, meditar na Escritura, e este é o momento para fazermos isto. Continuemos intercedendo, clamando ao Senhor por sua graça, sua misericórdia, a nossa vida, a vida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, no mundo, pedindo que o Senhor esteja concedendo-nos a sua graça. Vamos, nesse instante, entoar o cântico Porque Ele Vive. Vamos orar. Ó Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque mais uma vez podemos meditar na Tua Palavra. Agradecemos porque o Senhor nos tem sustentado. Agradecemos a bênção da Tua Palavra nas nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, a salvação que recebemos em Cristo Jesus. E agora, quando vamos ler a Tua Palavra, pedimos que o Senhor esteja pelo Teu Espírito, nos dando a compreensão, iluminando as nossas mentes e os nossos corações para que sejamos edificados. Abençoe-nos nesta hora. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Nosso tema desta noite são as razões para não desanimarmos. O texto que nós vamos tomar como base se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, dos versos 16 a 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 a 18. Diz assim a Escritura: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Alguma vez você quis desistir da fé? Talvez ficou desanimado por causa das dificuldades, das lutas, parou de ler a Escritura, de orar. Situações assim podem acontecer conosco, às vezes devido às pressões que nós enfrentamos, às vezes as lutas podem ser muitas e podemos, portanto, sentir o peso destas coisas e acabarmos, portanto, ficando prostrados, desanimados. O salmista, no Salmo de número 73, ele faz um relato mostrando que faltou pouco para que ele abandonasse a sua fé. Ele estava lutando com muitas dificuldades, passando por muitos problemas, e diante de toda esta situação, ele verificava que o seu vizinho, um homem que não servia a Deus, não buscava a Deus, pelo contrário, ele falava contra os céus, então olhava para ele e não o via enfrentando lutas e problemas. Diante desta situação é que ele relata que faltou pouco para que se desviassem os seus passos. Portanto, situações assim podem de fato ocorrer conosco. Nós podemos ser levados a enfrentar realidades desta maneira. O apóstolo Paulo, nesta carta que nós lemos, no início da sua carta, ele mesmo relata as tribulações que ele e os seus companheiros enfrentaram na Ásia, e ele diz que a tribulação foi acima das suas forças, a ponto de desesperar da própria vida. E agora, nesse texto que nós lemos, ele diz para que nós não desanimemos, para que nós possamos enfrentar as dificuldades, as lutas, os problemas que nós tivermos, de tal maneira que nós venhamos a ser fortalecidos diante de todas estas situações a cada dia mais. Para o crente, quando nós estamos diante de situações assim, nós temos os recursos da graça de Deus e podemos, portanto, ser sustentados e ser fortalecidos. Paulo, portanto, falando de si mesmo, dos seus cooperadores e para todos nós, ele diz que nós não devemos desanimar. E, portanto, aqui nós encontramos algumas razões que Paulo mostra da sua atitude pessoal no que diz respeito às tribulações. Sabemos, obviamente, que não foram poucas as tribulações que o apóstolo Paulo enfrentou, situações de perseguição, situações de prisões, e diante de todas estas coisas, ele, diante de todos esses problemas,
ele, sustentado pela graça de Deus, enfrentou todos estes fatos. E aqui, portanto, nós podemos aprender algumas coisas diante das tribulações, das dificuldades, das pressões desta vida. Nós estamos agora enfrentando os problemas desta pandemia, situações que nos têm afetado das mais diversas maneiras. Por isso é necessário que nós sejamos fortalecidos, para que nós nos voltemos para o Senhor, para a sua graça, a fim de que não fiquemos prostrados, não fiquemos desfalecidos. Então, a primeira coisa mencionada por Paulo, no verso de número 16, ele fala da renovação do homem interior. Ele diz no verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Portanto, Paulo está concluindo aqui, depois de falar dos vários aspectos neste capítulo, falar acerca da preciosidade do Evangelho, que eles são portadores do Evangelho e que sofrem por causa disto, sendo entregues à morte todo o dia. Mas, diante de toda esta situação, o homem interior se renova. Paulo diz que, por isso, não desanimamos. Então, ele está utilizando o verbo na primeira pessoa do plural, e nós podemos verificar que ele se refere inicialmente aos ministros, aqueles que são cooperadores com ele, aqueles que estão envolvidos inicialmente com a pregação do Evangelho. Mas isto é uma declaração que deve ser importante para todos os crentes. Por isso nós não desanimamos. Paulo olha para o homem exterior e ele diz: o homem exterior se corrompe, isto é, ele está envelhecendo, está sofrendo por causa do Evangelho, existem muitas dificuldades, muitas lutas, muitos tremores, muitos temores, e diante de todas estas situações, o homem exterior está se corrompendo. O corpo físico, portanto, vai sofrendo o impacto de todas estas coisas. Mas Paulo diz o que acontece com o homem interior. Essas dores e essas aflições que o apóstolo Paulo suportou, obviamente, lhe causavam todas estas coisas, mas ele diz: o homem interior se renova. Esse homem interior é a nova vida que Cristo nos dá. Esse homem interior é, portanto, essa nova vida espiritual que nós recebemos. Diante de tudo isso, portanto, esta vida, ela é renovada dia após dia. Isto quer dizer, portanto, que os sofrimentos, as dificuldades, as lutas contribuíam para o seu progresso espiritual, para o seu crescimento na fé. E isto é algo que deve acontecer na nossa vida. Ao enfrentarmos situações de dificuldades, de problemas, isso deve fazer com que o nosso homem interior se fortaleça. Mas como isso vai acontecer? De que maneira isso pode ocorrer? É o recurso que nós temos, é o recurso da graça de Deus. Como é que, portanto, Paulo se renova? Ele se renova porque ele recorre à graça de Deus em Cristo Jesus. Ele se renova por causa da esperança que ele tem em Cristo. Isso, portanto, faz com que a vida interior de Paulo se renove. Isso quer dizer que os problemas, as dificuldades contribuíam de uma forma muito positiva na sua vida. E é isso que nós precisamos entender também. O próprio apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que bem é esse? Muitas vezes as pessoas querem entender que o bem na nossa vida é a supressão da dificuldade, dos problemas, é a supressão das lutas, e nem sempre é assim. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos, nós passamos a olhar para as dificuldades, para os problemas, como sendo um instrumento do Senhor, instrumento nas suas mãos, para o nosso benefício, isto é, para que nós nos conformemos com a imagem do seu Filho. O propósito que Paulo fala em Romanos é exatamente esse, isto é, as coisas contribuem para o nosso bem, para que nós nos conformemos com a imagem de seu Filho, para que nós, portanto, nos aproximemos daquilo que é o desejo do Senhor em relação às nossas vidas. As tribulações, frequentemente, elas fazem com que o crente recorra ainda mais à graça de Deus, o busque ainda mais intensamente. Portanto, desta maneira, estas coisas podem acontecer, isto é, nós podemos ficar envelhecidos por causa das lutas, das dificuldades, como aconteceu com Paulo, diante de todas as suas aflições, os naufrágios, as prisões, os flagelos que ele sofreu. Então, Paulo trazia todas estas coisas, estas marcas no seu corpo. E, obviamente, o seu corpo padecia com todas essas coisas. Os efeitos eram perfeitamente visíveis, mas o seu homem interior se fortalecia a cada dia mais. As dores, portanto, as aflições estavam conduzindo para o céu, conduzindo para a eternidade, conduzindo para a presença de Deus. Daí o fortalecimento do homem interior. Em lugar de ficar desanimado e prostrado, o homem interior se fortalecia. E ele se fortalece por causa da graça de Deus. Nesse contexto, nos versos anteriores, ele fala da própria ressurreição, reconhecendo que a ressurreição é uma esperança gloriosa que nós temos, e de fato é. A ressurreição significa que nós vamos ter corpos redimidos de toda a corrupção do pecado, as marcas das dores e do sofrimento, o envelhecimento, todas estas coisas já não existirão na eternidade, porque nós vamos receber um corpo redimido, um corpo agora glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Então, quando Paulo olhava para aquelas marcas no seu corpo, do sofrimento, das suas angústias, o seu envelhecimento, isso fazia com que o seu homem interior se renovasse, porque ele era sustentado pela graça de Deus, e a esperança no seu coração era de que um dia ele teria um corpo glorioso. Estas coisas faziam com que Paulo tivesse, sendo, portanto, fortalecido na sua vida e superando, portanto, todo o desânimo que muitas vezes poderia abater sobre ele. Você tem ficado prostrado, desanimado diante das situações? Esse momento de pandemia tem feito com que você fique assim, prostrado, desanimado? Então, mesmo que o seu homem exterior se corrompa com todas essas situações, o seu homem interior deve ser fortalecido. A sua fé deve se voltar para o Senhor, para que você seja sustentado pela sua graça, para que diante de todas estas coisas você seja fortalecido na sua fé, na sua esperança. A outra realidade apresentada por Paulo no verso de número 17 é a visão que ele tem acerca da tribulação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação.
Interessante que Paulo chama a tribulação de leve e momentânea. Será que Paulo está menosprezando as dificuldades? Definitivamente ele não está fazendo isso. Quando Paulo olha para a sua realidade aqui, para o seu sofrimento, para a sua dificuldade, para as suas angústias, ele olha para a eternidade e vê, portanto, que o peso da eternidade é muito maior. É como se você colocasse duas coisas numa balança e então você visse que um lado estava mais pesado que o outro. É assim que Paulo está vendo. Ele olha para todo esse sofrimento e ele o declara como sendo leve. Por que ele declara isto? Esta declaração de Paulo em relação ao seu sofrimento, às suas angústias, é exatamente por causa do suporte da graça de Deus. É por isso que ele declara isso. É como expressa o salmista no Salmo de número 68, verso de número 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. E mais, as Escrituras nos diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso fardo, todas aquelas coisas que pesam sobre nós, porque o Senhor é o nosso ajudador, ele nos auxilia em toda e qualquer situação. Por isso, toda aquela situação que Paulo enfrentava, ele via como sendo assim, desta maneira, e momentânea quando se pensa no tempo do sofrimento aqui em relação à eternidade. O que significa um período de sofrimento de alguns anos em face da eternidade? Significam nada. A comparação de Paulo, portanto, é neste sentido. A visão que Paulo tem da tribulação é a visão de que tudo isso em breve vai passar e que um dia ele estará, portanto, na presença do Senhor, na eternidade. Ele a considera, portanto, momentânea. Ela não é, portanto, uma situação que vai permanecer por todo o tempo. Diante da tribulação, a bonança vem. E quando Paulo olha para a eternidade, ele olha exatamente verificando ou constatando a glória que ele diz que é incomparável. A glória da eternidade é, portanto, nada em relação às aflições terrenas, o sofrimento, a glória futura que nos está preparada. Quando nós olhamos para isto, então nós podemos compreender que os sofrimentos aqui, neste momento, eles sendo sustentados pela graça de Deus, serão suportáveis e que, com certeza, a eternidade e a sua glória são maiores do que todas estas coisas. Então, Paulo, ao fazer estas comparações e ao olhar para tudo isso, então, ele é capaz de ver a tribulação de uma maneira completamente diferente. É como naquele exemplo de que você tem meio copo com água. Há duas maneiras de você olhar para ele. Você pode olhar que falta meio copo d'água, ou você pode ver que há uma quantidade de água nele. Então, quando Paulo olha para a tribulação, ele reconhece que essa tribulação vai passar. Em algum momento, essa tribulação vai passar. E há, portanto, uma esperança gloriosa. E é uma esperança que o próprio apóstolo Paulo declara, de uma certeza, de uma convicção extraordinária. Quando ele fala sobre isso, ele diz que eu estou bem certo de que estarei com o Senhor e que é um momento, portanto, acima de toda a comparação. Estar com o Senhor é incomparável
em viver quaisquer realidades nesta vida. Portanto, as tribulações cessarão e aqueles que têm a esperança gloriosa da vida eterna estarão, portanto, com o Senhor. É por isso que Tiago, diante das tribulações e dos sofrimentos, ele nos ensina a ter uma visão assim também. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então ele está dizendo que nós devemos ter motivo de toda alegria ao passarmos por várias provações. As provações são instrumentos nas mãos do Senhor para que nós possamos perseverar a cada dia, para que assim perseveremos até ao fim, para recebermos a coroa da vida que está preparada para todos aqueles que amam ao Senhor. Assim como o apóstolo Paulo tinha esta convicção no seu coração, nós podemos ter também. Paulo estava convencido de que qualquer coisa que ele tivesse que sofrer neste mundo seria como nada comparado com a glória que ele iria desfrutar na eternidade. E a esperança gloriosa nossa é uma esperança de uma terra redimida, livre da corrupção do pecado, de todos os sofrimentos, de todos os males. Esta é a esperança que nós temos, de uma glória eterna, de uma vida eterna na presença do Senhor, onde cessarão todas estas coisas. Todo o sofrimento deste mundo terá passado na eternidade. Portanto, olhe para a tribulação também desta forma. A tribulação não é eterna, a tribulação é momentânea. Na verdade, o castigo eterno, o castigo é que é eterno, quando nós nos afastamos do Senhor e não o reconhecemos e não o buscamos. Mas para aqueles que confiam nele, nós temos a esperança gloriosa de uma eternidade com o Senhor. Olhe para a tribulação, portanto, desta forma. Mas por isso que ainda Paulo, no verso de número 18, ele chama ainda a nossa atenção para o fato de que devemos ter a visão da eternidade. No verso de número 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Os nossos olhos, portanto, não devem ser colocados aqui no presente, nem o nosso coração deve estar aqui. O Senhor Jesus diz que onde estiver o nosso coração, estará também o nosso tesouro. E esta terra vai ser destruída com todas as suas obras, é o que diz a Escritura, na vinda do Senhor. Então, tudo aquilo que está aqui vai perecer. A nossa visão, portanto, não pode estar nesta esfera. Nós devemos estar com os nossos olhos voltados para aquilo que agora nós não vemos, mas que se tornará uma realidade, que são as promessas da palavra de Deus em relação a estas coisas. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós vemos que os heróis na fé foram exatamente pessoas que viveram com os seus olhos colocados na eternidade. Os seus olhos estavam postos nas coisas celestiais. Eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Por isso que a declaração do escritor aos Hebreus acerca de Moisés é: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios
do pecado. A sua visão, portanto, não era a visão de olhar para as coisas terrenas, para as posses, para os valores materiais, para os prazeres transitórios do pecado, como diz o escritor aos Hebreus. E os heróis da fé passaram exatamente por tribulações e angústias. O escritor aos Hebreus descreve que muitos deles foram cerrados pelo meio, sofreram aflições de toda maneira, viveram peregrinos nesta terra, vestidos de peles de animais, e viveram, portanto, assim, aguardando a pátria celestial. Daí o próprio apóstolo Paulo recomendar que nós devemos buscar as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra. Nós devemos olhar para aquilo que a Escritura nos diz, para as promessas que ela tem acerca das coisas celestiais. Nosso coração, a nossa mente deve se encher das realidades celestiais. Nós devemos pensar em tudo aquilo que Deus vai fazer. Ele, desde o Antigo Testamento, havia prometido criar novos céus e nova terra. Um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Um novo céu e uma nova terra, agora livres de toda a corrupção do pecado. Assim, nós não devemos estar presos às coisas temporais. O prazer, a riqueza, a fama, todas estas coisas, elas em breve vão passar. Tudo isso vai passar. Os sofrimentos também irão passar. As lutas e as tribulações passarão. Viveremos, portanto, eternamente na presença do Senhor, agora com corpos redimidos, numa terra completamente renovada e transformada, em que nós poderemos desfrutar de toda a bênção na presença do Senhor. Encha, portanto, o seu coração com estas coisas. Se você tem estado desanimado, comece a pensar nas realidades celestiais. Olhe para as promessas que a palavra de Deus tem e procure a cada dia olhar para essas promessas e encher o seu coração com estas esperanças. Estas coisas, portanto, farão uma grande diferença nesse momento que pode trazer desalento às nossas vidas. Concluindo, essas palavras de Paulo são palavras para nos encorajar. Essas palavras de Paulo devem ser palavras que nos estimulem a uma prática que façam com que nós olhemos para toda a tribulação, para toda a dificuldade, as lutas, as angústias desta vida, para a esperança que nós temos. Mas também estas lutas e tribulações devem fazer com que nós recorramos à graça do Senhor, que nós o busquemos para que sejamos sustentados, fortalecidos, amparados, a fim de que a nossa fé, o nosso homem interior seja fortalecido, seja sustentado nesses momentos. Assim, Paulo nos ensina uma maneira de nós encararmos as aflições e os sofrimentos do tempo presente. Por isso nós não desanimamos, diz o apóstolo Paulo, que você tenha também no seu coração esta esperança e que isto seja renovado a cada dia na sua vida e você seja fortalecido pela graça do Senhor. Vamos entoar o hino de número 186, Lar do Céu. Pensai neste lar do céu, nas gloriosas moradas
sem demora no céu estarei. Vejo o fim da jornada chegar, meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dar. Ó pensai, ó pensai, ó pensai neste lar do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai neste lar lá do céu. Vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pela esperança, o consolo, o conforto que temos através da Escritura. Agradecemos, ó Pai, este exemplo que temos na vida de Paulo, que passou por tantas tribulações, tantas dificuldades e sofrimentos por causa do Evangelho. Mas que mesmo diante de todas estas situações, seu homem interior se fortalecia a cada dia mais. Isso fazia com que ele pudesse ter uma visão da tribulação e do tempo presente, olhando para a eternidade e contemplando, portanto, a glória do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito esteja iluminando as nossas mentes e os nossos corações, para que também não venhamos a desanimar, mas que sejamos fortalecidos a cada dia pela graça do Senhor. Abençoe-nos ricamente, conceda-nos a Tua graça, especialmente nesse momento em que estamos enfrentando esta situação tão difícil, que o Senhor esteja, pelo Teu Espírito, nos sustentando. É a nossa oração, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.